Baexa papendê, puinhare xerrentequeira. Olá, parentes! Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age de APK com apoio da Guia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. Baexa pa inteiro eape. Olá, parentes! Nossa entrevistada de hoje é a Bárbara Marques Rodrigues, do povo Guarani. É psicóloga indígena, especialista em impactos da violência na saúde pela Fiocruz e atualmente é psicóloga do CRAS Indígena na Reserva Indígena de Dourados. Bárbara Guarani, seja bem-vinda. Compartilha com nós o trabalho de psicóloga no CRAS Indígena e quais as ações e dificuldades encontradas durante a pandemia. Eu sou técnica do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com as famílias. Nós não trabalhamos apenas com um indivíduo, nós trabalhamos a família, né? A família extensa, todos aqueles que moram no mesmo ambiente, sendo na mesma casa ou não, que é uma realidade da nossa comunidade indígena. Várias famílias, pequenas famílias que moram no mesmo local. Trabalhamos com orientações em grupo, com atendimento individualizado, fazemos busca ativa, visita domiciliar e, caso necessário, a gente perceba que essa família precisa de acesso a outras políticas públicas, a gente faz o encaminhamento, faz as orientações. E outra finalidade também do PAIF é fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir rupturas de seus vínculos, promover o acesso e usufruto dos direitos. Sou técnica também de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nos grupos participam a mãe, a criança ou o responsável, que nem sempre geralmente é a mãe, mas é uma avó, é um tio, pode ser, né, uma irmã mais velha, é aquela pessoa que no momento é responsável por aquela criança. A rotina do CRAS, durante esse período da pandemia, os atendimentos do CRAS mudou totalmente. A gente vem se adaptando semana após semana para melhor atender a nossa população. Estamos orientando, fazendo o acolhimento, né, na chegada, explicando por que não vai ter o atendimento, pedindo para que eles permaneçam em suas residências, em isolamento social. Se eles estão à procura de algum serviço, que, por exemplo, até semana passada estava cancelado o agendamento do RG, por que nós não íamos atendê-los, não íamos encaminhar? Porque não dependia só da gente, a gente depende de outra política. Ficamos com a função de fazer a distribuição, né, das cestas básicas, 500 cestas básicas da Ação Cidadania, que foi destinada 250 para Jaguapiru e 250 para Bororó. Então, nós técnicos nos dividimos, né, para encontrar uma melhor forma de fazer essas concessões sem aglomeração. De início, a gente pensou nas visitas domiciliar, para tentar encontrar, para tentar ir atrás, para fazer busca ativa das famílias que moram mais longe do CRAS. Mas, assim, apenas um carro, um motorista, e aí a gente está com dificuldade para entregar essas 500 cestas. E que eu percebi que nesse momento a procura pela cesta de alimentos tem aumentado no CRAS. Não só aquelas pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente, mas sim também aquelas pessoas que perderam seu emprego porque trabalhavam na diária, faziam outras atividades e que estão com dificuldades agora. No CRAS, quem mais buscava atendimento, orientação, eram as mulheres. Hoje eu percebo que os homens começaram a frequentar o CRAS. E uma das maiores dificuldades seria a grande demanda. É a grande demanda, né, das pessoas que procuram o serviço do CRAS. A gente não consegue atender todas. Nesse momento, a gente tem limitados atendimentos para evitar aglomeração. E outra demanda que eu tenho percebido é os impactos negativos do isolamento social, principalmente com os jovens, com os adolescentes. A preocupação de quando eu vou voltar para a escola, se eu vou voltar para a escola. Eu gostaria de agradecer à AGE pela oportunidade e também parabenizá-los pelo belo trabalho que vocês vêm desenvolvendo.
O município de São Gabriel da Cachoeira, na região do Alto Rio Negro, localizado no noroeste do Amazonas, enfrenta uma explosão de casos de Covid-19. No período de 2 meses, foram confirmados 741 casos e 21 mortes. O município está em sexto lugar entre 59 municípios do estado. No total, o Amazonas já registrou até o momento 31.949 casos de Covid-19 e 1.852 mortes na pandemia. De acordo com informações do Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira, pelo menos 13 indígenas morreram do novo coronavírus no município. São pessoas das etnias Baré, Piratapuia, Dezana, Baniwa, Tariano, Tucano e Aonano. O número de vítimas indígenas é bem menor para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que divulgou 3 mortes na região do Alto Rio Negro, pois contabiliza apenas indígenas que moram em terras homologadas e que recebem cobertura das atenções do Distrito Sanitário Especial, o DICEI. A situação da região é preocupante na pandemia de coronavírus. Dos 45 mil habitantes de São Gabriel da Cachoeira, a maioria é indígena de 23 etnias. São Gabriel da Cachoeira, que fica distante 850 quilômetros de Manaus, faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. O acesso à região é por via fluvial e aérea. Cerca de 25 mil indígenas vivem em 750 comunidades. São 11 terras indígenas na região do Alto Rio Negro, que abrange os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Para o atendimento na pandemia da Covid-19, a população tem acesso apenas ao Hospital de Guarnição do Exército, que não tem unidade de terapia intensiva. Para a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasil, a COIAB, que também monitora a pandemia independente dos dados da SESAI, até segunda-feira, 25 de maio, já notificou mais de 129 indígenas contaminados com o vírus e 85 mortes por Covid-19. Enquanto os governos estadual e federal não decidem sobre a criação de um hospital de campanha em São Gabriel da Cachoeira, a população conta com a ajuda humanitária internacional. A organização Médicos Sem Fronteiras está na cidade para prestar assistência a comunidades indígenas com pouco acesso a cuidados médicos. Nosso entrevistado de hoje é o Lelson Mariano da Silva. Ele é guateca, Guarani com Terena, trabalha na Casais de Dourados e hoje ele atende os indígenas infectados por Covid-19 que estão em quarentena. Seja bem-vindo, Lelson Guateca. Compartilha com nós os desafios dos profissionais da saúde da Casai no enfrentamento à pandemia do Covid-19. Bom, os desafios que nós profissionais indígenas estamos enfrentando com relação ao Covid-19 é porque ele é uma doença desconhecida, né? Uma doença nova que está chegando agora, né, nas comunidades indígenas. Né? E nós profissionais nós precisamos buscar, né, conhecer o máximo possível para que a gente consiga ofertar um atendimento bom, um atendimento que vai ajudar na recuperação dos nossos pacientes. E por se tratar de uma doença nova, né, a transmissão é muito rápida, né? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, né? Através de um toque, de um aperto de mão, né, gotícula de saliva, um espirro, um tosse, catarro, né, ou objetos, né, contaminados como celulares, né, mesas, brinquedos. Então a gente precisa, né, estar atento a essas formas, né, de transmissão, e nós estamos atuando na linha de frente. Eu estou trabalhando, né, diretamente com os pacientes infectados, e a gente precisa estar, além de preparado, né, assim, didaticamente, a gente também precisa estar preparado com equipamentos, né, de proteções que vão, assim, garantir a nossa saúde, né, gente? A gente precisa cuidar e ao mesmo tempo se proteger. Então a gente precisa ser muito, muito profissional nessa hora, além de cuidar, a gente também se proteger. Bom, essa doença no início ela não foi assim levada a sério pela nossa comunidade, né? Porque começou lá na China e aí veio subindo, né, no continente europeu, até chegar aqui no Brasil, né, e aí agora dentro das aldeias. Então há muitas informações, né, nas mídias, né, explicando como se proteger, né, que o isolamento é a melhor forma de prevenir, né, mas mesmo assim a nossa comunidade eles não
não tem levado isso muito a sério. Né? Agora que caiu a ficha, por conta de que, né, o Covid chegou dentro das aldeias, né? Algumas pessoas já foram infectadas, né? Tiveram que sair das aldeias para poder fazer a quarentena, para evitar que esse vírus circule ainda mais na aldeia e contamine, né, em massa a população. Então, né, as equipes também estão atuando dentro da aldeia. Isso tem ajudado a conscientizar a população, né? Hoje eles já estão mais conscientizados, eles estão usando máscara, né? O que eles não usavam antes, né? E o tereré, que é uma cultura também nossa aqui, o pessoal está evitando. E graças a Deus nós estamos, né, tendo uns casos aqui, mas todos assintomáticos, né? Nenhum caso ainda com sintomas graves. Algumas já foram, né, já receberam alta e, né, estão de volta nas suas aldeias. Bom, os principais desafios, né, nossos quanto comunidade indígena, né, no controle e combate do Covid-19, né, é a falta de políticas públicas, né, municipal, estadual, né, que afeta diretamente, né, nossas comunidades. Um exemplo que eu posso citar é o saneamento básico, né? A nossa comunidade ela é carente de saneamento básico, estamos aí com um problema sério já com a questão da água, né? Que é uma das medidas, talvez uma das mais importantes, né, no combate ao Covid-19, que seria a lavagem das mãos, né? E, no entanto, né, grande parte da aldeia ainda não tem água nas casas. Então, né, a gente precisa garantir isso para que a gente consiga, né, combater com essas medidas, né, a propagação desse vírus, né, dentro da população indígena. Um relatório mostra que 99% do desmatamento no Brasil em 2019 foi ilegal. Ao longo do ano passado, 12 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa foram destruídas e o país teve 56 mil pontos de desmatamento. Os dados são do MAP Bioma. Embora tenha afetado todos os biomas, o maior impacto foi no Cerrado e na Amazônia. Em Altamira, no Pará, estão as áreas mais invadidas por madeireiros, muitas delas habitadas por índios isolados, extremamente vulneráveis. Também em Altamira foi detectado o maior desmatamento do Brasil. 4 milhões de árvores foram derrubadas sem que os criminosos fossem impedidos apesar dos alertas. O programa do MAP Biomas cruza as informações da área com títulos de propriedade, com o Cadastro Ambiental Rural, com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e com terras indígenas, entre outros dados. Embora o sistema tenha sido desenvolvido em uma cooperação firmada há 2 anos com o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o Serviço Florestal para facilitar punição dos envolvidos em desmatamento, o governo brasileiro demonstra que caminha para o lado contrário. A reação do governo foi tratar o caso como uma invenção da mídia e interferência externa. Em meio à crise, a Noruega suspendeu repasses ao Fundo Amazônia, reclamando de mudanças unilaterais promovidas pelo Brasil na gestão do programa. No primeiro trimestre deste ano, o desmatamento na Amazônia já foi recorde. Os dados do MAP Bioma vêm à tona 2 dias após se tornarem públicas as declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante reunião ministerial com Bolsonaro em 22 de abril. Na reunião, Salles sugeriu que o governo aproveitasse que a atenção da imprensa está voltada para a pandemia de Covid-19 para avançar algumas mudanças radicais nas leis ambientais, que em circunstâncias normais poderiam ser recebidas com fortes críticas pela mídia e pela opinião pública. A fala gerou notas de repúdio por parte de entidades ambientalistas. França proíbe o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. Um amplo estudo publicado destacou a ineficácia do medicamento e indicou que tomá-lo aumenta o risco de morte. O governo da França proibiu nesta quarta-feira, 27 de maio, o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 nos hospitais, depois que 2 organismos responsáveis pela saúde pública no país se declararam contrários à utilização da substância. Desde o fim de março, a hidroxicloroquina, derivado da cloroquina, um medicamento de combate à malária,
é utilizado de maneira excepcional nos hospitais franceses para tratar casos graves do novo coronavírus. O uso em testes clínicos continua autorizado. O presidente americano Donald Trump e o governo brasileiro de Jair Bolsonaro defenderam o uso deste medicamento para tratar a Covid-19. O governo francês decidiu proibir a hidroxicloroquina depois que o Alto Conselho de Saúde Pública desaconselhou seu uso na terça-feira, com exceção dos ensaios clínicos. Seja em consultas ou no hospital, esta molécula não deve ser prescrita para pacientes afetados pela Covid-19, afirmou o Ministério da Saúde após a publicação do decreto de proibição no Diário Oficial. A hidroxicloroquina, receitada geralmente para doenças autoimunes como o lúpus, é um dos medicamentos utilizados em testes clínicos desde o início da pandemia do planeta. Mas após o estudo publicado na revista The Lancet, a Organização Mundial de Saúde decidiu suspender na segunda-feira temporariamente os testes clínicos com a hidroxicloroquina em vários países. Nosso entrevistado de hoje é o Tumi Paulo Matiz, do povo Matiz do Vale do Javari, no Amazonas. Ele é técnico de enfermagem na cidade de Atalaia do Norte, no norte do Amazonas. Seja bem-vindo, Tumi Matiz. Compartilhe com nós as angústias e dificuldades enquanto trabalhador da saúde frente à pandemia da Covid-19 com os povos que você atua. A minha dificuldade que eu estou enfrentando esse chamado Covid-19 e assim pouco dificuldade, o que eu tô tendo, medo, cansaço, eu nem respiro bem como eu respirava, eu não tô sentindo bem assim como eu sentia, mas assim, mas vírus já chegou aqui onde eu trabalho, município de Atalaia do Norte, norte do Amazonas, e aumentando esse caso aqui no município não indígena. E minha preocupação com o povo daqui da cidade de Atalaia do Norte, também minha preocupação com povos indígenas, não para chegar esse vírus até a comunidade dos meus povos daqui do Vale do Javari. E eu trabalho aqui no município de Atalaia do Norte como técnico de enfermagem no município, pela prefeitura. Aí nós estamos enfrentando como linha de frente, tanto na barreira sanitária da estrada e no porto de cidade e no posto. E é assim que nós estamos trabalhando para não aumentar a casos e se chamada de Covid-19, a pandemia, coronavírus. E até o momento não chegou ainda a ter dos indígenas do Vale do Javari. Graças a Deus que eles estão bem e longe dessa cidade, mais longe desse Covid, coronavírus. E a minha preocupação, isso é para chegar na comunidade, para os meus povos, talvez chegaria, mas com trânsito assim para os técnicos do CESAI, técnico da sanitária e saneamento, assim, pessoas que entram e saem, e o enfermeiro chegaria, mas agora o momento, nenhum caso indígena do Vale do Javari. Graças a Deus que eles estão bem. Só que aqui na cidade mesmo, Atalaia do Norte, está aumentando um caso. Minha preocupação também, os meus povos que moram aqui na cidade. Vocês têm que se cuidar. Esse corona é perigoso. Ele fica invisível. Também vocês têm que cuidar para não ter chegar esse vírus na nossa aldeia. É perigoso, invisível. Ele fica permanente. E tomar cuidado com isso aí. Vocês têm que lavar as mãos sempre
quando você chega em casa e lava as mãos bem, com cuidado, para não infectar com esse corona. Ok, parente? Obrigado, Áudio, que vocês estão me dando a oportunidade para divulgar esse meu entrevista que vocês estão fazendo em mim. Ok, obrigado. Servidor da CESAI usava veículo oficial para trazer maconha do Paraguai. Um servidor público federal da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, de 54 anos, foi preso na noite desta terça-feira, dia 26 de maio, com 300 quilos de maconha no distrito de Ayanduí, em Campo Grande. O suspeito, que há 30 anos atua no órgão, utilizava uma caminhoneta para trazer a droga semanalmente do Paraguai até a capital. Segundo o site Campo Grande News, os tabletes de maconha apreendidos estavam dentro de caixas de isopor encontrados na carroceria do veículo. Conforme a Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado, toda semana o servidor se deslocava de Campo Grande para prestar atendimento de saúde nas comunidades indígenas na região de Dourados. Cada estada no município durava uma semana, período em que o traficante aproveitava para ir durante a tarde até a cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro, na divisa com Ponta Porã, buscar a droga. Lá ele carregava a maconha e imediatamente a levava até a capital e a descarregava. Em seguida, o servidor retornava para cumprir suas atividades ligadas ao órgão, sem chamar a atenção. O suspeito trafegava com facilidade pelas rodovias do estado, sem ser abordado ou muito menos levantar suspeitas sobre o crime, por estar utilizando um veículo oficial com a identificação do governo federal. Diante do flagrante, o servidor foi encaminhado para a sede da Polícia Federal na capital. Uma venezuelana de 27 anos que estava internada em estado grave após complicações de saúde veio a óbito no início da tarde de sexta-feira, 29 de maio. Ela havia testado positivo para coronavírus. Esse é o primeiro caso de coronavírus com vítima fatal na cidade de Dourados. A paciente chegou a dar entrada na UPA, no Hospital da Vida e, por último, no Hospital Universitário. A mulher venezuelana deixa marido e 3 filhos, todos moradores em Dourados. Parentes, o coronavírus ou Covid-19 é muito sério. Se possível, mantenha o distanciamento social. Use máscaras, evite compartilhar objetos, tomar tereré. Quase 27 mil pessoas já morreram no Brasil e 71 povos indígenas já foram atingidos pelo Covid-19. O termo Guarani refere-se a uma das mais representativas etnias indígenas das Américas, tendo como territórios tradicionais uma ampla região da América do Sul que abrange os territórios nacionais da Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e a porção centro-meridional do território brasileiro. São chamados povos, pois sua ampla população encontra-se dividida em diversos subgrupos étnicos, dos quais os mais significativos em termos populacionais são os Kaiowá, os Embiás, os Iandevas, os Avaxiriguanos, os Guarai, os Isozenhos e os Tapiapés. Cada um destes subgrupos possui especificidades dialetais, culturais e cosmológicas, diferenciando assim sua forma de ser guarani das demais. A música que vamos ouvir é do CD Yanderecoarandu de 2000, Memória Viva Guarani. As gravações foram realizadas na aldeia Jaexaaporã. Todas as músicas têm por tema a espiritualidade. Os índios guaranis contam que as crianças são puras e seu Deus, nosso pai Yanderu, envia esses cantos diretamente a elas. As músicas são cantadas por grupo de crianças de 4 aldeias, Guarani: Sapucai, da cidade de Angra dos Reis, Rio Silveira, em São Sebastião, Morro da Saudade, na cidade de São Paulo, e Jaexaaporã, em Ubatuba.
Essa é a Rádio Age, a ação de jovens indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook, Instagram e todo sábado, 13h aqui, na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes!